Um pai milionário e sua filha encontraram uma mulher catando lixo no Natal. O que ela revelou sobre seu passado mudou suas vidas para sempre de forma chocante. Uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1: O Encontro Natalino. O sol de dezembro de 2024 descia lentamente sobre a Rua Augusta, tingindo de dourado as vitrines decoradas com motivos natalinos. Eduardo Mendes caminhava em passos medidos pelas calçadas dos jardins, sua filha Sofia, de 7 anos, saltitando ao seu lado, fascinada pelos enfeites brilhantes que adornavam cada estabelecimento. O empresário de 42 anos mantinha sua postura característica. Ombros eretos, terno azul marinho impecável da Brioni, sapatos italianos reluzentes e uma expressão facial que mesclava determinação com uma melancolia sutil que apenas quem o conhecia intimamente conseguia perceber. "Papai, olha só aquela árvore gigante!" Sofia apontou entusiasmada para um pinheiro de 5 metros, enfeitado com luzes douradas, na entrada de uma loja de departamentos. Seus cachos castanhos dançavam sob o gorro vermelho de veludo, e seus olhos verdes brilhavam com a inocência típica da idade. Vestia um casaco rosa bebê de lã e seguravam firmemente sua boneca favorita, uma Barbie loira de vestido azul que havia ganhado no último aniversário. "É bonita mesmo, princesa." Eduardo respondeu com um meio sorriso, checando discretamente o Rolex no pulso. "Mas não podemos nos atrasar. A reserva no restaurante é às 7h30. Há 3 anos, desde que perdeu Marina em um acidente de carro na Marginal Pinheiros, Eduardo havia moldado sua vida em torno de rotinas precisas. Era sua forma de manter o controle sobre um mundo que havia se tornado imprevisível demais. CEO da Mendes Incorporadora, uma das maiores construtoras de edifícios residenciais de luxo de São Paulo, ele controlava um império imobiliário avaliado em mais de 200 milhões de reais. Cada decisão era calculada, cada movimento planejado, cada emoção cuidadosamente guardada para não demonstrar vulnerabilidade diante dos sócios ou principalmente diante de Sofia. "Papai, posso parar ali?" Sofia puxou a manga do casaco do pai, apontando para uma pequena praça adjacente onde algumas pessoas caminhavam entre as árvores iluminadas por postes antigos. Eduardo seguiu o olhar da filha e franziu o senho. "Sofia, nós já conversamos sobre isso. Aquele lugar não é seguro para crianças." Mas Sofia já havia soltado sua mão e corria em direção à praça, sua risada ecoando pelo ar fresco da noite paulistana. Eduardo suspirou pesadamente e a seguiu, seus passos ecoando no calçamento de pedra portuguesa. Foi então que ambos avistaram a mulher. Ela estava ajoelhada próximo a uma lixeira, separando cuidadosamente materiais recicláveis em sacolas plásticas diferentes. Aparentava ter cerca de 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, rosto delicado, apesar dos sinais de cansaço. Usava uma blusa térmica azul marinha, jeans desbotados mas limpos, e tênis brancos que já haviam conhecido dias melhores. Mesmo na simplicidade de sua vestimenta, havia algo em sua postura que transmitia dignidade. A coluna ereta, os movimentos precisos, a forma cuidadosa com que dobrava cada papel antes de guardá-lo. E ela cantarolava. "Bom Jesus nasceu na Bahia. Ai, 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 que noite mais fria." A voz dela era suave, melodiosa, ecoando baixinho entre os ruídos da cidade. "Pastores vieram de longe. Ai, 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 adorar o menino." Sofia parou abruptamente, hipnotizada pela canção. Eduardo, que havia alcançado a filha, sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Aquela cantiga. Marina costumava cantá-la durante os preparativos natalinos. "Que música bonita!" Sofia sussurrou, aproximando-se lentamente da mulher. A desconhecida levantou os olhos. Eram
castanhos, profundos, com pequenas rugas nas extremidades que delatavam alguém que sorria frequentemente. Quando viu a menina, seu rosto se iluminou com uma genuína alegria. Oi, pequena, você gosta dessa cantiga? É bem antiga. Minha avó me ensinou quando eu tinha a sua idade. Eduardo deu um passo à frente, instintivamente protetor. Sofia, vamos embora. Não devemos incomodar. A mulher olhou para cima, encontrando os olhos dele. Por um momento, houve um silêncio constrangedor. Eduardo notou que ela não desviava o olhar, não demonstrava vergonha ou subordinação como ele esperaria. Havia algo naquele olhar que o desconcertava. Uma inteligência aguçada, uma força interior que contrastava com suas circunstâncias aparentes. Não há problema algum, ela disse, dirigindo-se primeiro a Eduardo antes de voltar a atenção para Sofia. Qual é o seu nome, querida? Sofia, e este é meu papai, Eduardo. A menina apontou orgulhosa para o pai. Nós estamos indo jantar para comemorar que faltam só 3 dias para o Papai Noel chegar. A mulher sorriu, e Eduardo percebeu que era um sorriso genuíno, sem a artificialidade que ele estava acostumado a ver em eventos sociais de sua classe. Que emocionante! Eu me chamo Helena, é um prazer conhecê-los. Sofia olhou para a boneca em suas mãos, depois para Helena e de volta para a boneca. Seus olhos verdes se encheram de determinação. Uma expressão que Eduardo reconheceu imediatamente, pois ela havia herdado essa teimosia de Marina. Helena, você quer a minha Barbie? Ela é muito bonita e pode fazer companhia para você. Sofia! Eduardo exclamou horrorizado. Você não pode simplesmente dar seus brinquedos para estranhos. Mas Sofia já havia estendido a boneca para Helena, que a recebeu com mãos trêmulas. Eduardo viu lágrimas se formarem nos olhos da mulher. Querida, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar. Esta boneca é sua, deve ter muito valor sentimental. Ela tem sim, Sofia concordou seriamente. Por isso eu quero que você fique com ela. Minha mamãe sempre dizia que os melhores presentes são aqueles que vêm do coração. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas eram exatamente as palavras que Marina usava. Helena segurou a boneca contra o peito e fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, estava claramente emocionada. Sua mãe era uma mulher muito sábia. E você, pequena Sofia, tem um coração gigante. Ela olhou para Eduardo. O senhor deve estar muito orgulhoso dela. Eduardo estava sem palavras. Naquele momento, observando a interação entre sua filha e aquela desconhecida, ele percebeu algo que não notava há muito tempo. Sofia estava verdadeiramente feliz. Não a felicidade superficial que demonstrava quando ganhava presentes caros ou quando saíam para lugares elegantes, mas uma alegria profunda, autêntica. Ele começou, mas não sabia o que dizer. Papai, a Helena sabe muitas cantigas. Ela pode me ensinar mais? Eduardo olhou para Helena, que aguardava sua resposta com expectativa moderada, claramente preparada para uma recusa. Mas havia algo naquele momento. Talvez fosse a véspera do Natal, talvez fosse a memória de Marina ecoando nas palavras de Sofia, ou talvez fosse simplesmente a exaustão de manter um controle tão rígido sobre tudo, que o fez hesitar em dizer não. Nós precisamos ir jantar, ele disse finalmente, sua voz menos firme que o usual. Claro, Helena respondeu levantando-se graciosamente. Obrigada pelo presente maravilhoso, Sofia. Vou cuidar muito bem da sua boneca. Enquanto se afastavam, Eduardo ouviu Sofia sussurrar. Papai, a Helena é diferente. Como assim, princesa? Ela tem o mesmo sorriso da mamãe. Eduardo parou de caminhar e olhou para trás. Helena havia retomado seu trabalho, mas agora cantarolava uma melodia diferente, mais alegre.
A boneca de Sofia estava cuidadosamente posicionada em uma sacola separada, protegida dos materiais recicláveis. Pela primeira vez em 3 anos, Eduardo Mendes sentiu que algo havia mudado, e não sabia se isso o assustava ou o aliviava. Continue 0114. Capítulo 2. Revelações inesperadas. 2 semanas se passaram desde o encontro na praça, mas Eduardo não conseguia tirar Helena de seus pensamentos. Durante as reuniões de diretoria da Mendes Incorporadora, enquanto analisava plantas arquitetônicas ou discutia margens de lucro com seus sócios, a imagem daquela mulher cantarolando entre os materiais recicláveis insistia em retornar. Havia algo nela que o intrigava, uma contradição entre sua situação aparente e a forma eloquente como falava, a postura digna mesmo em circunstâncias difíceis. Sofia, por sua vez, havia se tornado ainda mais insistente em seus passeios pela região. A cada tarde, quando Eduardo a buscava no Colégio São Bento, uma das instituições de ensino mais prestigiosas de São Paulo, ela pedia para dar uma voltinha pelos jardins antes de irem para casa. Eduardo havia cedido algumas vezes, sempre mantendo-se vigilante e esperando secretamente avistar Helena novamente. Em uma quinta-feira chuvosa de janeiro, enquanto atravessavam a mesma praça sob um guarda-chuva preto de marca italiana, Sofia de repente exclamou: "Papai, olha, é a Helena." Eduardo seguiu o olhar da filha e a viu sentada em um banco sob uma marquise, organizando papéis em uma pasta aparentemente remendada. Mesmo com a chuva fina que molhava seus cabelos, ela mantinha a mesma postura ereta de antes. Desta vez, usava uma blusa social branca ligeiramente amarelada pelo tempo, uma saia lápis azul marinha que já havia conhecido dias melhores e carregava uma bolsa de couro sintético marrom. "Helena!" Sofia acenou entusiasmada, puxando o pai em direção ao banco. Helena levantou os olhos dos papéis e seu rosto se iluminou ao reconhecê-los. "Sofia, que alegria te ver novamente." Então dirigiu-se a Eduardo com um aceno respeitoso. "Boa tarde, senhor Eduardo." "Boa tarde," ele respondeu, notando pela primeira vez que ela falava com uma dicção perfeita, sem sotaque marcante ou gírias populares. "Como tem passado?" "Bem, obrigada por perguntar. E vocês? Como foram as festas de fim de ano?" Sofia se soltou da mão do pai e se aproximou do banco. "Foram legais, mas eu senti falta da sua música. Você pode cantar aquela cantiga de novo?" Helena sorriu, mas Eduardo percebeu uma sombra de melancolia em seus olhos. "Claro, querida, mas me conta primeiro. Como foi seu Natal? Gostou dos presentes?" "Ganhei muitos brinquedos, mas o melhor presente foi ver você cuidando tão bem da minha Barbie." Sofia apontou para a pasta de Helena, onde Eduardo pôde avistar a boneca cuidadosamente envolvida em um pano limpo. "Você está levando ela para passear?" Helena riu, um som musical que ecoou mesmo sob o barulho da chuva. "De certa forma, sim. Ela me acompanha quando eu vou trabalhar." Eduardo franziu o senho. Havia algo na forma como ela disse trabalhar, que não se encaixava com o que ele havia presenciado semanas atrás. "Helena," ele se ouviu dizendo antes mesmo de processar completamente o pensamento. "Você tem alguns minutos? Há uma cafeteria ali na esquina. Poderíamos conversar enquanto Sofia toma um chocolate quente." Helena hesitou, olhando para suas roupas simples e depois para o terno obviamente caro de Eduardo. "Eu não sei se..." "Por favor," Sofia interrompeu saltitando. "Eu quero muito ouvir mais sobre você." 15 minutos depois, os três estavam sentados em uma mesa discreta do Café Tortoni, um estabelecimento requintado conhecido por atender a elite paulistana. Eduardo havia escolhido aquele local instintivamente, mas agora se arrependia ao notar como Helena observava discretamente o ambiente, claramente fora de seu elemento atual. "Este lugar é lindo."
ela comentou, admirando os lustres de cristal e as paredes revestidas de madeira nobre. Lembra o café da livraria Cultura, onde eu costumava... Ela interrompeu a frase abruptamente, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Onde você costumava o quê? Eduardo perguntou gentilmente. Helena tomou um gole do café que havia pedido, simples, sem açúcar, e respirou fundo. Desculpe, é que, às vezes, esqueço que minha vida mudou. Sofia, que atacava entusiasmada seu chocolate quente com chantilly, parou de beber e olhou séria para Helena. Sua vida mudou como? Eduardo tocou levemente o braço da filha. Sofia, talvez essa seja uma pergunta muito pessoal. Não, tudo bem, Helena disse, sorrindo tristemente. Na verdade, é uma história que poucos conhecem completamente. Ela olhou diretamente para Eduardo. Eu era diretora pedagógica do Colégio Santa Cecília. Trabalhei lá por 15 anos. Eduardo quase derrubou sua xícara de café. O Santa Cecília era uma das escolas particulares mais respeitadas de São Paulo, conhecida por sua excelência acadêmica e mensalidades que custavam mais que o salário mínimo mensal. Era, ele conseguiu articular. Sim, tenho mestrado em educação infantil pela USP e especialização em pedagogia Waldorf. Durante minha carreira, desenvolvi projetos de inclusão social que foram reconhecidos pelo MEC. Helena falou com orgulho contido, mas Eduardo podia perceber a dor por trás das palavras. Até março do ano passado, eu tinha uma vida bem diferente da atual. O que aconteceu? Sofia perguntou com a curiosidade inocente típica das crianças. Helena olhou para a menina, depois para Eduardo, como se avaliasse o quanto poderia compartilhar. Descobri algumas irregularidades na escola. Havia um projeto de construção de uma nova creche, e eu percebi que os materiais que estavam sendo aprovados não eram adequados para crianças. Eram mais baratos, sim, mas potencialmente perigosos. Eduardo sentiu um nó se formar no estômago. Como empresário do ramo da construção civil, ele sabia exatamente do que ela estava falando. Quando me recusei a assinar os documentos de aprovação e ameacei denunciar a situação aos órgãos competentes, começaram as pressões. Primeiro tentaram me convencer com incentivos financeiros. Propinas, Eduardo disse baixinho. Exato. Quando isso não funcionou, começaram uma campanha de difamação. Espalharam rumores sobre minha competência profissional, questionaram minha formação acadêmica e até sugeriram que eu estava sofrendo de problemas psicológicos. A voz de Helena tremeu ligeiramente. Em 6 meses, perdi meu emprego, meu apartamento, minha reputação profissional e praticamente todos os meus amigos. Sofia havia parado completamente de beber seu chocolate e olhava para Helena com os olhos arregalados. Mas você fez a coisa certa. Por que te machucaram por fazer a coisa certa? Helena sorriu tristemente e acariciou o rosto da menina. Às vezes, querida, fazer a coisa certa tem um preço muito alto. Mas não me arrependo. Não conseguiria viver comigo mesma sabendo que crianças poderiam se machucar por causa da minha omissão. Eduardo estava em silêncio, processando as informações. Sua mente analítica já estava conectando pontos, e uma suspeita terrível começava a se formar. Helena, ele disse cuidadosamente, que construtora estava envolvida nesse projeto? Ela hesitou novamente, olhando diretamente nos olhos dele. Consórcio Pedra Branca. Você conhece? O mundo de Eduardo parou. Pedra Branca era uma das empresas terceirizadas que sua própria construtora havia usado em diversos projetos nos últimos 2 anos. Ele mesmo havia assinado contratos com eles. Sim, conheço, ele conseguiu dizer, sua voz saindo mais rouca que o normal. Helena deve ter percebido algo em sua expressão, porque sua postura se enrijeceu ligeiramente. Senhor Eduardo, o senhor trabalha com construção civil? Antes que ele pudesse responder, Sofia,
Alheia à tensão que se instalara na mesa, exclamou: "Meu papai é dono de uma construtora gigante. Ele constrói os prédios mais bonitos de São Paulo." Helena empalideceu visivelmente. Por um momento, Eduardo viu algo que parecia ser medo passar por seus olhos, rapidamente substituído por uma expressão cuidadosamente neutra. "Entendo", ela disse, simplesmente começando a recolher suas coisas. "Bem, acho que já tomei muito do tempo de vocês." "Helena, espere." Eduardo se levantou quando ela o fez. "Não é o que você está pensando." "E o que eu estou pensando, Sr. Eduardo?" A formalidade havia retornado à voz dela, criando uma distância que não existia minutos antes. "Papai, por que a Helena está triste de novo?" Sofia perguntou, confusa com a mudança súbita no clima da conversa. Eduardo olhou para a filha, depois para Helena, que aguardava sua resposta com uma expressão que misturava resignação e desafio. Naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. "Helena, eu preciso investigar essa história. Se minha empresa teve algum envolvimento nessa situação, eu vou descobrir. E se descobrir que fomos cúmplices de algo que prejudicou você ou colocou crianças em risco." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu vou consertar isso." Helena o estudou por um longo momento. "Por quê? Por que isso importaria para um homem como o senhor?" Eduardo olhou para Sofia, que segurava a mão de Helena e os observava com expectativa. "Porque minha filha está certa. Você fez a coisa certa, e talvez seja a hora de eu começar a fazer o mesmo." Continue 0118. Capítulo 3. Descobertas perturbadoras. Na segunda-feira seguinte, Eduardo chegou mais cedo que o habitual ao escritório da Mendes, incorporadora, localizado no 34º andar de um edifício comercial na Faria Lima. A vista panorâmica de São Paulo se estendia diante de suas janelas do chão ao teto, mas ele mal notou a paisagem urbana enquanto ligava seu computador com uma determinação que não sentia há anos. O escritório refletia perfeitamente sua personalidade. Móveis de design italiano em tons de cinza e preto, uma mesa de mogno maciço sem uma única folha fora do lugar, e paredes decoradas com certificações empresariais e fotos de empreendimentos de sucesso. Era um ambiente que transmitia poder e controle absoluto, mas naquela manhã, Eduardo se sentia como se estivesse perdendo o controle de tudo. "Bom dia, Sr. Mendes", cumprimentou Carla, sua assistente executiva há 8 anos. Uma mulher eficiente de 50 anos, sempre impecavelmente vestida, que conhecia cada detalhe dos negócios da empresa. "O senhor chegou cedo hoje. Posso trazer seu café?" "Bom dia, Carla. Sim, por favor. E preciso que você me traga todos os contratos que firmamos com a Pedra Branca nos últimos 3 anos. Absolutamente todos." Carla franziu ligeiramente o senho, uma reação rara para alguém acostumada aos pedidos mais inusitados de seu chefe. "Algum problema específico, senhor? Devo contactar o jurídico?" "Por enquanto não, só preciso revisar alguns detalhes." 40 minutos depois, Eduardo estava cercado por pilhas de documentos, contratos e planilhas. Sua formação em administração de empresas pela FGV e seus 20 anos de experiência no mercado imobiliário paulistano haviam lhe ensinado a ler nas entrelinhas dos acordos comerciais, mas o que estava descobrindo o deixava cada vez mais nauseado. A Pedra Branca havia sido contratada pela Mendes Incorporadora em 6 projetos diferentes nos últimos 2 anos. Todos envolviam construções destinadas a instituições de ensino ou equipamentos públicos. 2 creches municipais, uma escola técnica, um centro comunitário e 2 reformas em escolas particulares. Em todos os contratos, havia cláusulas que permitiam adaptações técnicas nos materiais especificados, sempre visando otimização de custos sem comprometimento da segurança. Eduardo pegou o telefone e discou para Roberto Silva, seu sócio e diretor de obras há 15 anos. "Roberto,
Preciso falar com você. Agora. Eduardo? Cara, são 8 da manhã. Aconteceu algo? Venha ao meu escritório. Temos que conversar sobre a Pedra Branca. 20 minutos depois, Roberto entrou na sala com sua habitual informalidade. Aos 45 anos, era um homem robusto, de cabelos grisalhos e mãos calejadas que delatavam alguém, que havia começado a carreira como operário antes de se formar em engenharia civil. Usava jeans, camisa polo e tênis. Um contraste com o ambiente corporativo, mas Eduardo sempre respeitara seu conhecimento técnico. E aí, parceiro, que urgência é essa com a Pedra Branca? Roberto se jogou na poltrona de frente para a mesa de Eduardo. Roberto, me explica uma coisa. Em que circunstâncias nós aprovamos o uso de materiais alternativos nos projetos educacionais? Roberto mudou ligeiramente de posição, sua expressão se tornando mais cautelosa. Cara, você sabe como é. O mercado está competitivo. Os clientes sempre pressionam por preços menores. A Pedra Branca tem expertise em encontrar soluções mais econômicas sem comprometer a qualidade. Define sem comprometer a qualidade para mim. Eduardo, todos os materiais atendem às normas técnicas básicas. Está tudo dentro da legalidade. Normas técnicas básicas. Eduardo repetiu lentamente. Roberto, estamos falando de escolas, de lugares onde crianças passam 8 horas por dia. Roberto se levantou e começou a caminhar pela sala. Olha, Eduardo, desde quando você ficou tão sensível com essas questões? A gente sempre trabalhou focando no lucro. É assim que se mantém uma empresa competitiva. Eduardo sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. Sensível? Roberto, me responde uma coisa. Você colocaria seu filho em uma escola construída com os materiais que a Pedra Branca usa? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Eu vejo que você entendeu minha preocupação, Eduardo disse friamente. Eduardo, cara, você está falando de revisar contratos que já foram assinados, obras que já foram entregues. Isso pode custar milhões para a empresa. E se não revisarmos, pode custar a vida de crianças. Roberto o olhou como se estivesse vendo um estranho. O que diabos aconteceu com você? Há 2 semanas você estava preocupado apenas com os números do último trimestre. Eduardo pensou em Helena, em sua dignidade mantida, mesmo em circunstâncias adversas, em Sofia, oferecendo sua boneca favorita para uma desconhecida. Pensou em Marina e em como ela ficaria envergonhada se soubesse que a empresa dele estava comprometendo a segurança de crianças em nome do lucro. O que aconteceu comigo é que eu lembrei que existem coisas mais importantes que dinheiro. Roberto soltou uma risada sem humor. Jesus, Eduardo, você está falando sério mesmo? Porque se estiver, preciso te lembrar que temos investidores, funcionários, responsabilidades financeiras. Não podemos simplesmente decidir ser bonzinhos da noite para o dia. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era Carla. Senhor Mendes, tem uma ligação para o senhor. É de Helena Santos. Ela disse que é sobre o assunto que o senhor estava investigando. Eduardo sentiu o coração acelerar. Passe para cá. Alô? Senhor Eduardo, sou Helena. Desculpe incomodá-lo, mas eu... Bem, depois da nossa conversa fiquei pensando. Talvez eu possa ajudá-lo com informações sobre o caso da Pedra Branca. Claro, Helena. Na verdade, eu estava justamente... Senhor Eduardo, ela o interrompeu, e havia urgência em sua voz. Eu descobri algo que o senhor precisa saber. A situação é mais grave do que eu havia contado. Eduardo olhou para Roberto, que o observava com curiosidade crescente. Pode falar. Não pelo telefone. Podemos nos encontrar? Eu tenho documentos, fotos, evidências que... Bem, que podem ser importantes para sua investigação. Onde você está agora? Estou na biblioteca pública do centro. É onde eu passo a maior parte dos dias desde que perdi o apartamento. Eduardo consultou o relógio.
Eram 9h15 da manhã. Posso estar aí em 40 minutos. Obrigada, Sr. Eduardo. Até mais. Eduardo desligou o telefone e encontrou Roberto o encarando com uma expressão que misturava incredulidade e preocupação. Eduardo, não me diga que você está se envolvendo pessoalmente nessa história. Quem é essa Helena Santos? Eduardo pegou o paletó e se dirigiu à porta. É alguém que perdeu tudo por se recusar a compactuar com o que nós estamos fazendo, Roberto. E talvez ela possa me ensinar como fazer a coisa certa. Eduardo, Roberto o chamou quando ele já estava na porta. Se você seguir por esse caminho, vai destruir tudo que construímos nos últimos 20 anos. Eduardo parou e se virou lentamente. Roberto, nos últimos 20 anos, construímos uma empresa lucrativa, mas talvez seja hora de construir algo em que eu possa ter orgulho quando olhar no espelho. Enquanto esperava o elevador, Eduardo sentiu pela primeira vez em anos que estava tomando a decisão certa, mesmo que não soubesse quais seriam as consequências. Sua mente já estava correndo, antecipando a conversa que teria com Helena, as revelações que ela poderia fazer e, principalmente, como explicaria tudo isso para Sofia. O elevador chegou e, quando as portas se fecharam, Eduardo viu o reflexo de um homem que estava prestes a descobrir verdades que mudariam sua vida para sempre. E pela primeira vez, desde a morte de Marina, isso não o assustava. Continue 0133, capítulo 4. A verdade revelada. A Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, contrastava drasticamente com o ambiente corporativo que Eduardo havia deixado para trás. O edifício histórico dos anos 1940, com suas colunas imponentes e arquitetura clássica, abrigava uma mistura eclética de estudantes universitários, pesquisadores, desempregados em busca de cursos gratuitos e moradores de rua que encontravam ali um refúgio das ruas hostis da região central. Eduardo estacionou seu BMW X5 preto em um estacionamento pago a 3 quadras de distância, consciente de que o veículo seria um alvo fácil para assaltos naquela área. Enquanto caminhava pelas calçadas repletas de ambulantes e mendigos, ajustou nervosamente a gravata e tentou não demonstrar o desconforto óbvio de um executivo da elite paulistana em território desconhecido. Encontrou Helena no segundo andar, na seção de periódicos, sentada em uma mesa de madeira desgastada, cercada por pilhas de jornais e revistas. Ela usava a mesma blusa social branca e saía azul marinho de dias anteriores. Mas desta vez, Eduardo notou detalhes que havia perdido. A blusa estava cuidadosamente passada a ferro, as unhas impecavelmente limpas apesar das circunstâncias, e uma pequena corrente dourada no pescoço que sugeria ser uma herança familiar. Helena, ele a cumprimentou, puxando uma cadeira de plástico para se sentar ao seu lado. Senhor Eduardo, obrigada por vir. Ela fechou o jornal que estava lendo. Era o caderno de economia da Folha de São Paulo, e se virou para encará-lo. Sei que deve estar se perguntando por que pedi para nos encontrarmos aqui. Eduardo olhou ao redor, notando as prateleiras altas repletas de livros, os estudantes concentrados em suas pesquisas, o cheiro característico de papel antigo misturado ao aroma de café barato da lanchonete do térreo. Para ser honesto, estou me perguntando sobre muita coisa, desde nossa conversa no café. Helena sorriu tristemente. Imagino. Descobrir que sua empresa pode ter estado envolvida em práticas questionáveis deve ser complicado. Helena, antes de conversarmos sobre isso, preciso te fazer uma pergunta direta. Por que você decidiu me procurar? Você não me conhece, não sabe se pode confiar em mim. Por que correr esse risco? Helena foi silenciosa por um momento, mexendo nervosamente em uma pasta de papelão marrom que estava sobre a mesa. Porque sua filha me lembrou de algo que eu havia esquecido. Sofia? Ela me deu sua boneca favorita sem
esperar nada em troca. Foi um gesto tão puro, tão genuíno. Helena pausou, com os olhos marejados. Fez-me lembrar de por que escolhi trabalhar com educação infantil. Fez-me lembrar de que ainda existem pessoas boas no mundo. E pensei que talvez o pai de uma criança assim também pudesse ser uma dessas pessoas. Eduardo sentiu um aperto no peito. Helena, o que você descobriu sobre a Pedra Branca? Ela abriu a pasta e retirou uma série de documentos organizados com clipes coloridos. Eduardo reconheceu imediatamente alguns dos formulários. Eram especificações técnicas de materiais de construção. Depois que nos encontramos no café, fiquei pensando na sua expressão quando mencionei a Pedra Branca. Percebi que você conhecia a empresa e isso me preocupou. Helena separou algumas folhas. Então voltei a investigar. Contactei algumas fontes que ainda tenho na área educacional e descobri algo terrível. Ela apontou para uma planilha detalhada. Não foi apenas o Colégio Santa Cecília. A Pedra Branca tem contratos com pelo menos 15 instituições educacionais na Grande São Paulo. E em todos os casos, há o mesmo padrão. Materiais mais baratos sendo aprovados através de incentivos financeiros para quem deveria fiscalizar. Eduardo estudou os documentos, sua formação empresarial, permitindo que compreendesse rapidamente as implicações. Meu Deus, Helena, você tem ideia de quantas crianças frequentam essas instituições? Mais de 8.000, entre crianças e adolescentes. A voz dela tremia. Senhor Eduardo, alguns desses materiais são potencialmente cancerígenos, outros podem causar problemas respiratórios a longo prazo, e há casos de estruturas que não atendem sequer às normas básicas de segurança contra incêndio. Eduardo passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso da descoberta. E minha empresa... Sua empresa foi responsável por supervisionar a construção de 6 dessas obras. Helena retirou outro conjunto de documentos. Creche Municipal Arco-Íris em Cidade Tiradentes, Escola Técnica Santos Dumont em Itaquera, Centro Comunitário Esperança em Capão Redondo. Pare, Eduardo interrompeu, reconhecendo os nomes. Eram todos projetos dos quais ele se orgulhava. Obras que haviam sido entregues no prazo e abaixo do orçamento previsto. Helena, esses projetos foram supervisionados pelo meu sócio, Roberto Silva. Eu confiei nele para garantir que tudo estava sendo feito corretamente. Helena o estudou cuidadosamente. Senhor Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente não sabia de nada disso ou está fingindo surpresa para se proteger? A pergunta foi como um tapa. Eduardo a encarou diretamente nos olhos. Helena, eu juro pela memória da minha esposa falecida que não sabia de nada disso. Roberto sempre me apresentava relatórios mostrando que os projetos estavam dentro das especificações técnicas. Helena assentiu lentamente. Eu acredito em você. Sua reação quando mencionei a Pedra Branca no café foi muito genuína para ser encenação. O que mais você descobriu? Helena hesitou antes de responder. Senhor Eduardo, há algo que descobri sobre sua esposa que talvez você não saiba. Eduardo sentiu o mundo parar ao redor dele. Marina, o que minha esposa tem a ver com isso? Helena retirou da pasta uma série de fotografias e documentos que Eduardo não reconheceu. Sua esposa, Marina Mendes, era voluntária em um projeto social que atendia crianças carentes da Zona Leste. E ela financiava secretamente bolsas de estudo para crianças de baixa renda estudarem no Colégio Santa Cecília. Eduardo pegou as fotografias com mãos trêmulas. Em uma delas, Marina estava sorrindo ao lado de Helena, em que parecia ser um evento beneficente. Em outra, sua esposa distribuía materiais escolares para crianças em uniformes azuis que ele não reconhecia. Vocês se conheciam? Ele perguntou. Sua voz quase um sussurro.
Conhecíamos sim. Trabalhamos juntas em vários projetos educacionais durante os últimos 2 anos de vida dela. Marina era extraordinária, tinha uma paixão genuína por ajudar crianças menos privilegiadas. Eduardo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Por que ela nunca me contou sobre isso? Helena tocou suavemente seu braço. Ela me disse uma vez que você era muito focado nos negócios, que tinha medo de que você visse suas atividades filantrópicas como bobagem sentimental. Bobagem sentimental, Eduardo repetiu, lembrando-se das vezes em que havia dismissivamente comentado sobre projetos sociais de outros empresários como sendo apenas jogadas de marketing. Senhor Eduardo, tem mais uma coisa que você precisa saber. Helena retirou um envelope lacrado da pasta. Marina me deu isso pouco antes do acidente. Disse para entregar a você caso algo acontecesse com ela. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na caligrafia delicada de Marina. Para Eduardo, meu amor, para quando você estiver pronto para conhecer a mulher com quem se casou de verdade. Ele abriu o envelope lentamente e retirou uma carta de 3 páginas manuscritas. Enquanto lia, Helena observava respeitosamente em silêncio. As lágrimas de Eduardo caíam livremente sobre o papel, enquanto ele descobria uma Marina que nunca havia conhecido. Seus sonhos de criar uma fundação educacional, seus planos de envolver Eduardo em projetos sociais quando ele amadurecesse emocionalmente, suas esperanças de que Sofia crescesse entendendo a importância de ajudar os menos privilegiados. A última linha da carta dizia: Eduardo, espero que um dia você descubra que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que doamos. E espero que nossa filha cresça sabendo disso. Quando terminou de ler, Eduardo estava soluçando abertamente. Helena discretamente lhe ofereceu um lenço de papel. Ela era uma mulher extraordinária, Helena disse gentilmente. E eu nunca a conheci de verdade. Eduardo respondeu, sua voz quebrada. Helena, preciso da sua ajuda. Como? Eduardo a encarou com determinação através das lágrimas. Preciso consertar isso, tudo isso. Os projetos mal executados, as crianças em risco, a memória de Marina. Mas não sei por onde começar. Helena sorriu pela primeira vez desde que haviam se sentado. Senhor Eduardo, conheço exatamente por onde começar. Mas antes, preciso te avisar. Fazer a coisa certa vai custar muito caro. Quanto? Talvez tudo que você construiu nos últimos 20 anos. Eduardo pensou em Sofia, em Marina, na boneca oferecida sem esperar nada em troca, na dignidade de Helena mesmo nas piores circunstâncias. Então que seja, ele disse. Está na hora de construir algo que valha a pena. Continue. 0135. Capítulo 5. Confrontos e decisões. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório com a carta de Marina e os documentos de Helena guardados em uma pasta de couro que não largara desde que saíra da biblioteca. Havia passado a noite inteira acordado, lendo e relendo cada palavra que sua esposa havia escrito, cada evidência que Helena havia compilado. Quando finalmente conseguiu dormir por algumas horas, seus sonhos foram povoados por imagens de crianças em salas de aula com paredes descascando e estruturas instáveis. Carla o recebeu com sua eficiência habitual, mas Eduardo notou a preocupação em seus olhos quando ela o cumprimentou. Bom dia, Sr. Mendes. O Sr. Roberto já chegou e está te esperando na sala de reuniões. Ele parece agitado. Obrigado, Carla. E me prepare uma convocação para uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para hoje às 15h. Algum assunto específico para a pauta? Eduardo hesitou por um momento. Revisão ética de todos os contratos em andamento com fornecedores terceirizados. Carla piscou várias vezes, claramente surpresa com a natureza inusitada da solicitação.
mas anotou tudo profissionalmente. Já convoco os conselheiros. Eduardo encontrou Roberto na sala de reuniões, caminhando de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Seu sócio estava despenteado, a camisa amarrotada, e seus olhos vermelhos sugeriam que ele também havia passado uma noite insone. Eduardo, que bom que chegou. Cara, precisamos conversar urgentemente sobre essa história da Pedra Branca. Eduardo se sentou na cabeceira da mesa de reuniões, colocando sua pasta cuidadosamente à sua frente. Estou ouvindo. Roberto parou de andar e se sentou pesadamente na cadeira oposta. Olha, depois que você saiu ontem, fiquei pensando sobre nossa conversa e achei melhor ser totalmente honesto com você. Que tipo de honestidade, Roberto? A Pedra Branca não foi apenas uma escolha por economia de custos. Roberto evitou o olhar de Eduardo. Eles ofereceram um arranjo mais vantajoso para nós. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Define arranjo mais vantajoso. Eduardo, você sabe como é competitivo o mercado de construção civil em São Paulo. Todos fazem isso. É praticamente impossível conseguir contratos públicos ou licitações sem alguns ajustes nos processos. Roberto, me diz logo, vocês receberam propinas da Pedra Branca? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto finalmente assentiu com a cabeça, sem conseguir olhar diretamente para Eduardo. Quanto? Eduardo perguntou, sua voz perigosamente baixa. Nos últimos 2 anos, cerca de 3 milhões. Eduardo se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão de madeira. 3 milhões de reais? Roberto, você tem noção do que isso significa? Nós comprometemos a segurança de milhares de crianças por 3 milhões de reais? Eduardo, calma, não foi bem assim. Os materiais ainda atendem às normas mínimas. Normas mínimas! Eduardo explodiu. Roberto, você colocaria seu filho Miguel em uma dessas escolas? Respondeu. Roberto finalmente levantou os olhos e Eduardo viu algo que nunca havia percebido antes. Seu sócio parecia um homem derrotado, consumido por uma culpa que carregava há anos. Não, Roberto admitiu baixinho. Eu não colocaria. Então por que é aceitável para os filhos dos outros? Roberto se levantou e começou a andar novamente pela sala. Eduardo, você não entende. Quando começamos a empresa, éramos apenas 2 caras tentando sobreviver num mercado dominado por famílias tradicionais que têm conexões há gerações. Era impossível competir jogando limpo. Impossível ou inconveniente? Conveniente, então, tá bom? Era mais conveniente aceitar o sistema como ele é do que tentar mudá-lo. Roberto gritou, sua frustração finalmente explodindo. E funcionou, Eduardo. Olha onde chegamos. Olha o que construímos. Eduardo abriu sua pasta e retirou a carta de Marina. Sabe o que mais nós construímos, Roberto? Um legado de vergonha que minha filha vai ter que carregar quando descobrir que o pai dela colocou lucro acima da segurança de crianças inocentes. Eduardo, pelo amor de Deus, não seja dramático. Nenhuma criança se machucou por causa dos nossos projetos. Ainda não se machucou, Eduardo corrigiu. Mas e se um dia se machucar? E se houver um incêndio numa dessas escolas e as saídas de emergência não funcionarem adequadamente? E se as estruturas cederem durante um terremoto? Você vai conseguir dormir tranquilo sabendo que economizamos alguns milhares de reais em materiais de segurança? Roberto se sentou novamente, passando as mãos pelo rosto. O que você quer que eu faça, Eduardo? Que confessemos tudo e destruamos 20 anos de trabalho. Quero que façamos a coisa certa. E qual é a coisa certa, na sua opinião? Eduardo se sentou novamente e olhou diretamente para Roberto. Primeiro, vamos devolver cada centavo que recebemos da Pedra Branca. Segundo, vamos contratar uma empresa independente para inspecionar todas as obras que fizemos com eles. Terceiro,
Onde houver problemas de segurança, nós vamos consertar usando nossos próprios recursos. E quarto, vamos à polícia e contamos tudo. Roberto olhou como se ele tivesse perdido a sanidade. Eduardo, você está falando de pelo menos 15 milhões de reais. E isso sem contar os processos judiciais, a destruição da reputação da empresa, a prisão. Roberto, minha esposa morreu sem que eu soubesse que ela dedicava sua vida a ajudar crianças carentes. Minha filha me oferece lições de generosidade enquanto eu construo impérios em cima de corrupção. Chegou a hora de eu parar de ser covarde. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, processando as palavras de Eduardo. Finalmente ele falou com uma voz cansada. Eduardo, eu não vou conseguir fazer isso. Não tenho sua coragem, nem sua consciência limpa. Como assim? Se você seguir esse caminho, eu quero vender minha parte da empresa para você. Não consigo enfrentar as consequências do que fizemos. Eduardo estudou o rosto do homem que havia sido seu sócio e amigo por 2 décadas. Via ali não apenas covardia, mas também um cansaço profundo, como se Roberto estivesse exausto de carregar o peso de suas próprias decisões. Quanto você quer pela sua parte? Valor de mercado: 25 milhões. Aceito. Roberto o olhou surpreso. Assim, sem negociar? Roberto, se eu vou tentar salvar esta empresa, preciso ter controle total sobre ela. E preciso trabalhar apenas com pessoas em quem posso confiar completamente. Naquele momento, Carla bateu na porta e entrou na sala. Senhor Mendes, desculpe interromper, mas tenho uma ligação urgente para o senhor. É Helena Santos. Ela disse que é sobre algo que não pode esperar. Eduardo pegou o telefone interno. Helena? Senhor Eduardo, aconteceu algo terrível. A Pedra Branca descobriu que eu estava investigando novamente. Eles mandaram 2 homens à biblioteca hoje de manhã. Disseram que se eu continuasse me metendo onde não sou chamada, haveria consequências. Eduardo sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. Onde você está agora? Numa lanchonete perto da biblioteca. Senhor Eduardo, estou com medo. Eduardo olhou para Roberto, que havia escutado a conversa e agora parecia ainda mais pálido. Helena, você tem um lugar seguro para ficar esta noite? Não exatamente. Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Então você vai ficar no apartamento de hóspedes do meu condomínio. Não é negociável. Senhor Eduardo, eu não posso aceitar isso. Helena, você arriscou sua vida para me mostrar a verdade sobre minha empresa. O mínimo que posso fazer é garantir sua segurança. Quando desligou o telefone, Roberto o estava encarando com uma expressão que misturava admiração e incredulidade. Eduardo, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Eduardo pensou em Marina, em Sofia, em Helena catando materiais recicláveis enquanto ele acumulava riqueza com sangue nas mãos. Roberto, pela primeira vez em 3 anos, eu sei exatamente o que estou fazendo. Continue 0141, capítulo 6, Transformações e Resistências. 3 semanas se passaram desde que Helena havia se mudado para o apartamento de hóspedes do edifício Maison, um dos condomínios residenciais mais exclusivos dos Jardins. O contraste entre sua vida anterior nas ruas do centro e o luxo discreto do apartamento de 2 quartos com vista para o Parque Ibirapuera ainda a deixava desconfortável. Mas Eduardo havia insistido categoricamente que ela ficasse ali até que a situação com a Pedra Branca se resolvesse. Sofia havia recebido a notícia da presença de Helena no prédio com uma euforia que Eduardo não via desde antes da morte de Marina. Todas as tardes, assim que chegava da escola, a menina corria para o apartamento de Helena, onde passavam horas.
conversando, cantando cantigas folclóricas e fazendo lições de casa em um ritmo muito mais relaxado que o método rígido que Eduardo sempre havia imposto. Naquela quinta-feira chuvosa de fevereiro, Eduardo estava em sua sala de estar, revisando contratos quando ouviu as risadas de Sofia ecoando pelo corredor. Intrigado, ele caminhou até o apartamento de Helena e encontrou a porta entreaberta. O que viu o fez parar na soleira. Sofia estava sentada no chão da sala, rodeada de livros infantis que Eduardo não reconhecia, enquanto Helena, sentada em uma almofada próxima, lia em voz alta uma história sobre uma menina que plantava árvores mágicas. A voz de Helena tinha uma cadência hipnotizante, cheia de entonações teatrais que faziam Sofia rir e bater palmas. E então, Helena lia dramaticamente. A pequena Maria descobriu que as árvores mais bonitas eram aquelas plantadas com amor e cuidado, não aquelas que cresciam apenas porque eram regadas com pressa. "Como a nossa amizade!" Sofia exclamou. "Ela cresceu com amor, não é, Helena?" Helena sorriu e acariciou os cabelos cacheados da menina. "Exatamente, querida. As melhores coisas da vida crescem devagar, com paciência e carinho." Eduardo sentiu um aperto no peito. Há quanto tempo não via sua filha tão genuinamente feliz? Há quanto tempo ele próprio não se sentava no chão para ler histórias com ela? "Papai!" Sofia o viu na porta e correu em sua direção. "Vem ouvir a história. A Helena lê muito melhor que a tia Marta." Marta era a governanta que Eduardo contratara após a morte de Marina, uma mulher competente de 60 anos que cuidava impecavelmente de Sofia, mas cujas interações sempre foram profissionais e distantes. Helena se levantou rapidamente, demonstrando constrangimento. "Senhor Eduardo, desculpe. Sofia insistiu para que eu lesse para ela. Mas se o senhor prefere que ela faça as lições..." "Não." Eduardo interrompeu, surpreendendo a si mesmo. "Na verdade, eu gostaria de ouvir a história também. Posso me juntar a vocês?" Sofia bateu palmas entusiasmada enquanto Helena o fitava com uma expressão de surpresa genuína. "Claro!" ela disse, retomando sua posição no chão. Estávamos na parte onde Maria aprende que, 20 minutos depois, os três estavam imersos na leitura. Eduardo descobriu-se relaxando de uma forma que não experimentava há anos, observando como Helena conseguia dar vida aos personagens com sua voz expressiva e como Sofia reagia a cada reviravolta da história com uma emoção pura e contagiante. Quando Helena terminou de ler, Sofia se espreguiçou como um gato satisfeito. "Helena, você pode morar para sempre aqui. Assim você pode ler para mim toda noite." Eduardo sentiu o desconforto de Helena antes mesmo dela falar. "Sofia, querida, você sabe que eu só estou aqui temporariamente. Logo vou ter minha própria casa novamente." "Mas por que você não pode ficar? Há muito espaço e o papai tem dinheiro de sobra." "Sofia," Eduardo interveio gentilmente, "a Helena tem sua própria vida e seus próprios planos." Helena olhou para ele com gratidão, mas Eduardo percebeu algo mais em seus olhos. Uma tristeza que ela tentava esconder da criança. Depois que Sofia foi jantar com Marta, Eduardo e Helena ficaram sozinhos na sala. Ela começou a recolher os livros espalhados pelo chão, evitando seu olhar. "Helena, podemos conversar?" Ela assentiu e se sentou na poltrona em frente ao sofá onde Eduardo havia se acomodado. "Queria te agradecer por tudo que tem feito pela Sofia. Há semanas que não a vejo tão leve." Helena sorriu tristemente. "Ela é uma menina extraordinária, Sr. Eduardo. Inteligente, sensível, generosa. É um privilégio passar tempo com ela. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal?" Ela hesitou, mas assentiu. "Você tem filhos?"
A pergunta pareceu atingi-la como um soco. Helena fechou os olhos por um momento e respirou profundamente antes de responder. Tive, ela disse simplesmente. Eduardo sentiu que havia tocado em algo muito doloroso. Desculpe, eu não deveria ter perguntado. Não, tudo bem. É que faz muito tempo que alguém pergunta sobre isso. Helena olhou pela janela, observando a chuva que começava a cair. Tive uma filha, Beatriz. Ela morreu aos 5 anos, leucemia. Eduardo sentiu o mundo parar ao seu redor. Helena, eu sinto muito. Foi há 8 anos. Um dos motivos pelos quais me dediquei tanto à educação infantil depois disso. Cada criança que eu ensinava de alguma forma me lembrava dela. Helena limpou discretamente uma lágrima. Quando perdi meu emprego e minha estabilidade, senti como se estivesse perdendo minha conexão com Beatriz também. Eduardo entendeu subitamente por que Helena havia se conectado tão facilmente com Sofia, por que havia tanta ternura genuína em suas interações com a menina. É por isso que você hesita quando Sofia fala sobre você ficar aqui permanentemente? Helena assentiu. Não quero me apegar demais e depois sofrer outra perda. E também, não quero que Sofia se confunda sobre meu papel na vida de vocês. Naquele momento, o interfone do apartamento tocou. Eduardo atendeu e ouviu a voz de Marta. Senhor Eduardo, tem uma mulher aqui na portaria perguntando pela senhorita Helena. Disse que é Patrícia Mendes. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Patrícia era sua irmã mais nova, uma socialite de 40 anos, conhecida por sua língua afiada e preconceitos bem disfarçados, sob uma fachada de educação refinada. Mande ela subir, ele respondeu, olhando preocupado para Helena. Quem é Patrícia Mendes? Helena perguntou, notando a tensão súbita de Eduardo. Minha irmã. E ela provavelmente não vem. Em paz. 5 minutos depois, Patrícia entrava no apartamento de Helena como um furacão elegante. Vestia um conjunto Chanel rosa claro, carregava uma bolsa Hermès e seus cabelos loiros estavam presos em um coque perfeito. Aos 40 anos, mantinha a beleza através de tratamentos estéticos caros e uma disciplina quase militar com dietas e exercícios. Eduardo, querido. Ela beijou o rosto do irmão com frieza calculada antes de examinar Helena de cima a baixo. E você deve ser a protegida do meu irmão. Helena se levantou e estendeu a mão educadamente. Helena Santos, prazer em conhecê-la. Patrícia ignorou completamente o cumprimento, dirigindo-se exclusivamente a Eduardo. Eduardo, precisamos conversar, em particular. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente da Helena. Patrícia soltou uma risada sem humor. Ah, já chegamos nesse ponto, é? Bem, então vou ser direta. Ela se virou para Helena. Querida, não sei que tipo de jogo você está jogando com meu irmão, mas sugiro que pare imediatamente. Patrícia! Eduardo se interpôs entre as duas mulheres. Eduardo, você perdeu completamente o juízo? Você instalou uma catadora de lixo no mesmo prédio onde sua filha mora? Sabe o que estão falando sobre isso no clube? Helena empalideceu, mas manteve a dignidade. Senhora Patrícia, entendo sua preocupação, mas posso assegurar que você pode se calar. Patrícia a interrompeu rudemente. Eduardo, esta mulher está claramente se aproveitando da sua vulnerabilidade emocional. É óbvio que ela armou todo esse teatro da perseguição para despertar sua pena e conseguir se instalar na sua vida. Eduardo sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Patrícia, você vai se desculpar com Helena imediatamente ou vai sair daqui agora. Me desculpar? Eduardo, você enlouqueceu completamente. Esta mulher é uma aproveitadora que está usando você e manipulando Sofia para conseguir acesso à nossa família. Helena deu um passo à frente, sua voz firme, apesar da emoção visível. Senhora Patrícia, entendo que minha presença aqui possa parecer
inadequada do seu ponto de vista. Mas posso assegurar que nunca pedi nada ao seu irmão, além da oportunidade de ajudá-lo a descobrir a verdade sobre sua empresa. Verdade sobre a empresa? Patrícia olhou de Helena para Eduardo. Eduardo, que verdade é essa? Eduardo percebeu que havia chegado o momento de enfrentar não apenas a corrupção em seus negócios, mas também os preconceitos profundamente enraizados em sua própria família. Patrícia, ele disse calmamente, senta aí que eu vou te contar uma história sobre integridade, coragem e sobre o que significa realmente ser uma pessoa decente. Continue. 0146. Capítulo 7. Revelações familiares. O silêncio que se seguiu à declaração de Eduardo foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo contra as janelas do apartamento. Patrícia o encarava com uma mistura de incredulidade e crescente irritação, enquanto Helena permanecia em pé, claramente desconfortável com a tensão familiar que se desenrolava à sua frente. Eduardo, Patrícia disse lentamente, removendo as luvas de couro e se sentando no sofá com a pose estudada de alguém acostumada a comandar situações sociais difíceis. Espero sinceramente que você não esteja prestes a me dizer que acredita nas histórias fantasiosas desta mulher. Eduardo se sentou na poltrona oposta à irmã, gesticulando para que Helena também se sentasse. Patrícia, as histórias fantasiosas de Helena são todas documentadas e verificáveis. Na verdade, elas revelaram algo sobre nossa empresa que me envergonha profundamente. Nossa empresa? Patrícia arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Eduardo, você está falando da Mendes Incorporadora como se fosse algum tipo de organização criminosa. Não criminosa, Patrícia. Apenas eticamente comprometida. Eduardo passou os próximos 20 minutos relatando detalhadamente tudo o que havia descoberto sobre a Pedra Branca, os materiais inadequados, as propinas, o envolvimento de Roberto e as potenciais consequências para milhares de crianças que frequentavam as instituições construídas por eles. Conforme falava, observava a expressão de Patrícia transformar-se de desdém para preocupação e, finalmente, para algo que parecia ser pânico. Eduardo, você está me dizendo que nossa família pode estar envolvida em um escândalo de corrupção que pode ir parar nos jornais? Patrícia havia perdido completamente a compostura, passando as mãos nervosamente pelos cabelos. Você tem noção do que isso pode fazer com nossa reputação social? Patrícia, estamos falando de crianças em risco. E você está preocupada com reputação social? Eduardo! Ela explodiu. Você pode ser ingênuo o suficiente para não entender as implicações, mas eu não sou. Se essa história vazar, nós vamos nos tornar párias sociais. Ninguém vai mais nos receber. Os clubes vão cancelar nossas associações. As crianças dos nossos amigos não vão mais poder brincar com Sofia. Helena, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou com voz suave, mas firme. Senhora Patrícia, posso entender sua preocupação com as consequências sociais, mas você não pode entender nada. Patrícia se virou para ela com fúria. Você não faz ideia de quanto esforço e quantas gerações foram necessárias para construir a posição da nossa família em São Paulo. Patrícia! Eduardo se levantou abruptamente. Já chega! Não, Eduardo, não chega. Você quer saber qual é o meu maior medo? É que você esteja sendo manipulado por esta mulher para destruir tudo que nosso pai construiu. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Nosso pai, Patrícia? Nosso pai que morreu de infarto aos 60 anos porque estava sendo investigado pela Receita Federal por sonegação fiscal? Esse é o legado que você quer que eu preserve? Patrícia empalideceu. Era a primeira vez
Em 20 anos que Eduardo mencionava abertamente os problemas legais que haviam assombrado os últimos anos de vida de seu pai. Eduardo, como você pode falar assim do papai? Porque finalmente entendi que ele me ensinou tudo errado, Patrícia. Ele me ensinou que sucesso financeiro justifica qualquer método, que relacionamentos são transações, que pessoas como Helena são descartáveis. Eduardo caminhou até a janela, olhando a chuva que agora caía torrencialmente. Sabe o que mais me assusta, Patrícia? É perceber que eu estava me tornando exatamente como ele. Helena se levantou discretamente. Talvez eu devesse deixar vocês conversarem em particular. Não! Eduardo disse firmemente, sem se virar da janela. Helena, você fica. Esta conversa também diz respeito a você. Patrícia os observava com crescente frustração. Eduardo, você não pode estar seriamente considerando arruinar sua vida por uma questão de consciência. Eduardo se virou lentamente para encarar a irmã. Patrícia, você sabe como Marina morreu? A pergunta pegou Patrícia de surpresa. Claro que sei, acidente de carro na Marginal Pinheiros. Você sabe para onde ela estava indo quando teve o acidente? Patrícia hesitou. Não, nunca perguntei os detalhes. Eduardo retirou a carta de Marina de sua pasta e a estendeu para a irmã. Ela estava voltando de uma reunião com diretores de creches públicas na Zona Leste. Estava tentando implementar um programa de educação infantil para crianças carentes. Patrícia pegou a carta e a leu em silêncio. Eduardo observou sua expressão mudar gradualmente de impaciência para surpresa e, finalmente, para algo que poderia ser vergonha. Eu não sabia, ela disse baixinho quando terminou de ler. Nenhum de nós sabia, Patrícia, porque nós, como família, nunca nos interessamos por nada que não gerasse lucro ou status social. Helena observava a cena com evidente desconforto, claramente não querendo estar presente durante aquele momento íntimo entre os irmãos. Patrícia dobrou cuidadosamente a carta e a devolveu para Eduardo. O que você pretende fazer? Primeiro, vou devolver todo o dinheiro que recebemos da Pedra Branca. Segundo, vou contratar inspeções independentes em todas as obras que fizemos com eles. Terceiro, vou consertar qualquer problema de segurança usando recursos da empresa. E quarto, Eduardo olhou diretamente para Helena. Vou criar a fundação educacional que Marina sonhava. Eduardo, Patrícia disse lentamente, você está falando de dezenas de milhões de reais. Estou falando de fazer a coisa certa. Patrícia ficou em silêncio por vários minutos, processando tudo que havia ouvido. Finalmente ela se levantou e caminhou até Eduardo. E se eu te disser que não concordo com nada disso, que acho que você está cometendo um erro que vai destruir nossa família? Eduardo a encarou com tristeza. Então vou ter que escolher entre a família que herdei e a família que quero construir para Sofia. Você está me chantageando emocionalmente. Não, Patrícia, estou te dando a oportunidade de fazer parte de algo que vale a pena. Helena, que havia escutado toda a conversa em silêncio, finalmente se pronunciou. Senhor Eduardo, senhora Patrícia, desculpem-me por interferir, mas talvez eu possa ajudar vocês a encontrarem um caminho que não divida a família. Ambos os irmãos se viraram para ela. Como? Patrícia perguntou, sua hostilidade inicial substituída por curiosidade cautelosa. Helena respirou fundo antes de responder. Senhora Patrícia, entendo sua preocupação com a reputação familiar. Mas e se, em vez de esconder os erros do passado, vocês os transformassem em um exemplo de redenção? Eduardo franziu o senho. O que você quer dizer? Imagine como a sociedade paulistana reagiria se soubesse que a família Mendes descobriu problemas em seus próprios negócios e voluntariamente decidiu corrigi-los, investindo milhões em melhorias de segurança para crianças carentes.
Em vez de escândalo, vocês se tornariam um exemplo de responsabilidade social. Patrícia a estudou cuidadosamente. Você está sugerindo que transformemos isso em uma campanha de relações públicas? Estou sugerindo que vocês transformem isso em uma oportunidade de construir um legado do qual realmente possam se orgulhar. Helena respondeu. Um legado que honre a memória de Marina e dê a Sofia motivos para admirar o pai. Eduardo sentiu algo se mexer em seu peito. Pela primeira vez em semanas, vislumbrou uma possibilidade de fazer a coisa certa sem destruir completamente tudo ao redor. Patrícia permaneceu em silêncio, por um longo tempo, claramente considerando a proposta de Helena. Finalmente ela suspirou profundamente. Helena, ela disse, sua voz perdendo a hostilidade anterior. Talvez eu tenha julgado você precipitadamente. Helena sorriu gentilmente. Senhora Patrícia, todos nós julgamos baseados em nossas experiências e medos. O importante é estar disposto a reconsiderar quando apresentamos com novas informações. Eduardo olhou para as duas mulheres, uma representando o mundo privilegiado em que havia nascido, a outra representando os valores que gostaria de abraçar. E percebeu que talvez não precisasse escolher entre mundos. Talvez pudesse construir uma ponte entre eles. Então, ele disse, vamos começar a planejar como fazer isso direito. Continue 0148. Capítulo 8. Crises e revelações. 2 meses haviam se passado desde a conversa tensa entre Eduardo, Patrícia e Helena. Março chegara com o calor intenso típico do verão paulistano, e com ele vieram desafios que Eduardo não havia antecipado. Estava em seu escritório na Faria Lima, às 7 da manhã de uma quarta-feira, quando Carla entrou apressadamente com uma expressão de preocupação que ele raramente via. Senhor Mendes, temos um problema sério. O senhor Rogério Vasconcelos está aqui e diz que precisa falar urgentemente com o senhor. Eduardo sentiu o estômago se contrair. Rogério era um dos principais investidores da Mendes Incorporadora, responsável por cerca de 40% do capital da empresa. Um homem de 65 anos, tradicional família paulistana, conhecido por sua impaciência com sentimentalismos empresariais. Mande-o entrar, Carla. Rogério entrou na sala como um general preparado para a guerra. Alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno azul marinho da Armani e uma expressão facial que não prometia nada de bom. Não ofereceu cumprimentos, nem sorrisos de cortesia. Eduardo, senta aí que nós precisamos conversar seriamente. Eduardo gesticulou para a poltrona em frente à sua mesa. Estou ouvindo, Rogério. Estou recebendo ligações dos outros investidores há 2 semanas. Todo mundo quer saber por que você está desperdiçando 15 milhões de reais em reformas desnecessárias, em projetos que já foram entregues e aprovados. Eduardo havia se preparado para essa conversa, mas ainda sentia o peso da confrontação. Rogério, essas reformas não são desnecessárias. Estamos corrigindo problemas de segurança que... Eduardo, Rogério bateu a mão na mesa. Problemas de segurança? Todos os nossos projetos foram aprovados pelos órgãos competentes. Não há problemas de segurança. Ah, sim, Rogério. E nós sabemos disso porque estávamos usando materiais abaixo das especificações ideais, para economizar custos. Rogério ficou em silêncio por um momento, estudando Eduardo com uma expressão que misturava incredulidade e irritação crescente. Eduardo, me explica uma coisa. Você está me dizendo que nossa empresa estava deliberadamente usando materiais inadequados? Estou dizendo que descobrimos irregularidades que precisam ser corrigidas. Irregularidades descobertas por quem? Por essa catadora que você instalou no seu condomínio? Eduardo sentiu a raiva subir, mas manteve a voz calma.
Helena Santos é uma educadora com mestrado pela USP que perdeu seu emprego por se recusar a compactuar com corrupção. E sim, foi ela quem me abriu os olhos para o que estava acontecendo. Rogério soltou uma gargalhada sem humor. Eduardo, você está me dizendo que está destruindo uma empresa de 200 milhões por causa dos conselhos de uma mulher que estava catando lixo na rua? Estou fazendo o que deveria ter feito há anos, assumindo responsabilidade pelos meus atos. Rogério se levantou e começou a caminhar pela sala, suas passadas pesadas ecoando no piso de madeira. Eduardo, você perdeu completamente o senso da realidade. Está agindo como um adolescente rebelde que descobriu a consciência social. Rogério, crianças podem estar em risco. Que crianças, Eduardo? Em 20 anos de estudo, operação, alguma criança se machucou em nossas obras? Tivemos algum acidente? Algum processo por negligência? Eduardo hesitou. Era verdade que nunca haviam tido incidentes graves registrados. Não, mas nada. Rogério voltou a se sentar, agora inclinado para a frente em posição de ataque. Eduardo, você está gastando 15 milhões em reformas preventivas baseadas nos conselhos de uma mulher que tem motivos pessoais para querer destruir empresas do ramo da construção civil. O que você quer dizer com isso? Eduardo, você investigou o passado dessa Helena Santos? Você sabe por que ela realmente perdeu o emprego? Eduardo sentiu algo gelado descer pela sua espinha. Sei, ela se recusou a aceitar propinas da Pedra Branca. Essa é a versão dela. Mas você verificou os fatos? Claro que verifiquei. Ela me mostrou documentos, evidências. Documentos que ela poderia ter forjado. Evidências que ela poderia ter manipulado. Rogério retirou uma pasta de sua maleta. Eduardo, contratei um investigador particular para verificar a história dessa mulher. Eduardo sentiu o mundo começar a girar ao seu redor. Você fez o quê? Era minha obrigação como investidor proteger nossos ativos contra possíveis fraudes. Rogério abriu a pasta e retirou várias folhas. Quer saber o que descobrimos? Eduardo não queria saber, mas assentiu. Helena Santos foi demitida do Colégio Santa Cecília, não por recusar propinas, mas por irregularidades financeiras. Ela estava desviando dinheiro das mensalidades para suas próprias despesas. Isso é mentira, Eduardo disse automaticamente, mas sua voz saiu menos convincente do que ele gostaria. É? Então me explica por que ela nunca processou a escola por demissão injusta. Me explica por que nenhum outro colégio particular de São Paulo quis contratá-la depois que saiu do Santa Cecília. Eduardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Rogério, isso não faz sentido. Se ela estivesse roubando, por que se arriscaria a denunciar a Pedra Branca? Porque é a vingança perfeita, Eduardo. Ela perde o emprego, a reputação, a estabilidade financeira e então encontra uma forma de destruir as empresas que ela considera responsáveis pela sua queda. Rogério se inclinou ainda mais para a frente. Eduardo, pensa friamente. Uma mulher altamente educada, com mestrado, de repente aparece catando lixo exatamente na região onde você passeia com sua filha? Sua filha oferece uma boneca para ela, criando um vínculo emocional? Ela tem exatamente as informações de que você precisa para se sentir culpado? Não te parece uma coincidência demais? Eduardo estava com náusea. Tudo o que Rogério dizia fazia um sentido terrível e lógico. E tem mais, Rogério continuou implacavelmente. Sua falecida esposa nunca trabalhou voluntariamente no Colégio Santa Cecília. Nunca financiou bolsas de estudo para crianças carentes. Checamos com todas as instituições beneficentes da cidade. Isso é impossível. Eu vi documentos, fotografias falsificadas, muito bem feitas, mas falsas. Eduardo estava tremendo agora.
Se Rogério estava dizendo a verdade, tudo em que ele havia baseado suas decisões dos últimos meses era uma mentira elaborada. Rogério, por que Helena faria isso? Qual seria o objetivo final? Eduardo, você já transferiu 15 milhões para as reformas. Você comprou a parte do Roberto por 25 milhões. Você está planejando criar uma fundação educacional de 50 milhões. E quem você escolheu para dirigir essa fundação? Eduardo sentiu o sangue gelar. Helena, exato. Eduardo, você está sendo vítima do golpe mais sofisticado da sua vida. E o pior é que está usando sua própria culpa e o amor pela sua filha contra você. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era uma ligação interna de Carla. Senhor Mendes, a senhorita Helena está aqui. Diz que é urgente. Eduardo olhou para Rogério, que sorriu sardonicamente. Que conveniente. Por que não manda ela entrar? Acho que chegou a hora de algumas perguntas diretas. Eduardo hesitou por um momento que pareceu uma eternidade. Então, com a voz rouca, disse: Carla, mande Helena entrar. Enquanto aguardavam, Rogério organizou cuidadosamente os documentos sobre a mesa de Eduardo. Lembra-se, Eduardo, pessoas desesperadas são capazes de qualquer coisa. E essa mulher estava muito desesperada quando vocês se encontraram. A porta se abriu e Helena entrou com um sorriso que morreu nos lábios quando viu a expressão nos rostos dos dois homens. Senhor Eduardo, aconteceu alguma coisa? Eduardo a encarou, tentando encontrar sinais de desonestidade no rosto que havia aprendido a confiar. Helena, sente-se. Nós precisamos conversar. Continue, 0152. Capítulo 9. A verdade por trás das mentiras. Helena se sentou lentamente na cadeira que Eduardo havia indicado, seus olhos movendo-se nervosamente entre ele e Rogério. Estava usando um vestido azul simples que Eduardo havia comprado para ela semanas atrás, quando percebera que ela possuía apenas 2 mudas de roupa. Agora, observando-a sob a luz crua das acusações de Rogério, Eduardo se perguntava se até mesmo sua aparência modesta era parte de uma encenação cuidadosamente elaborada. Helena, Eduardo começou, sua voz soando estranhamente formal aos próprios ouvidos. O senhor Rogério Vasconcelos, um dos investidores da nossa empresa, trouxe algumas informações sobre seu passado que preciso esclarecer. Helena olhou para Rogério, que a observava com a satisfação fria de um predador prestes a dar o bote final. Que tipo de informações? Rogério se inclinou para a frente, espalhando os documentos sobre a mesa de forma que Helena pudesse vê-los. Senhorita Santos, ou devo chamá-la de outra forma? Porque descobrimos que Helena Santos pode não ser nem mesmo seu nome verdadeiro. Eduardo viu Helena empalidecer visivelmente, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela olhava para os papéis. Meu nome é Helena Santos, sim, ela disse com voz baixa, mas firme. Então pode nos explicar estas discrepâncias em sua história? Rogério apontou para um dos documentos. Segundo nossos registros, você foi demitida do Colégio Santa Cecília não por questões éticas, mas por apropriação indébita de recursos da escola. Isso é mentira, Helena respondeu imediatamente, mas Eduardo notou que sua voz havia perdido a segurança habitual. Mentira? Rogério sorriu cinicamente. Então por que você nunca processou a escola por demissão injusta? Por que aceitou sair silenciosamente se era inocente? Helena olhou para Eduardo com desespero crescente. Senhor Eduardo, eu posso explicar. Pode explicar também por que sua falecida esposa nunca trabalhou voluntariamente no Santa Cecília? Rogério interrompeu. Porque checamos com todas as instituições beneficentes da cidade e o nome de Marina Mendes não aparece em nenhum registro. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Helena, isso é verdade? Helena fechou os olhos e respirou profundamente. Quando os abriu novamente,
Havia lágrimas, mas também uma determinação que Eduardo não esperava ver. Senhor Eduardo, posso falar com você a sós? Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente do senhor Rogério. Eduardo respondeu friamente. Helena o encarou por um longo momento, então assentiu lentamente. Está bem. Vocês querem a verdade? Então vão ter a verdade completa. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da Faria Lima 40 andares abaixo. Quando se virou novamente, sua postura havia mudado. Havia menos vulnerabilidade e mais força. É verdade que fui demitida do Santa Cecília por apropriação indébita, mas não da forma que vocês estão pensando. Rogério cruzou os braços, claramente preparado para mais mentiras. Eduardo permaneceu em silêncio, aguardando. Eu estava desviando dinheiro, sim, mas não para mim. Helena voltou a se sentar, olhando diretamente para Eduardo. Estava usando parte das mensalidades para pagar materiais escolares para crianças cujas famílias não conseguiam arcar com todos os custos. Isso ainda é apropriação indébita, Rogério apontou. Concordo completamente, Helena disse, surpreendendo a ambos. Era errado, era contra as regras, e eu sabia disso. Mas quando você vê uma criança de 6 anos sendo humilhada porque não tem o livro que os outros têm, ou sendo excluída de uma atividade porque a família não conseguiu pagar por materiais extras. Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima. Comecei pequeno, 10, 20 reais aqui e ali. Depois foram se tornando quantias maiores. Em 2 anos, eu havia desviado cerca de 15 mil reais. 15 mil reais? Eduardo repetiu. Para materiais escolares, uniformes, excursões educativas para crianças cujas famílias estavam em dificuldades financeiras temporárias. Eu mantinha registros detalhados de cada centavo, com fotos das crianças beneficiadas e cartas de agradecimento dos pais. Rogério balançou a cabeça. Isso não muda o fato de que era roubo. Não muda mesmo, Helena concordou novamente. Quando descobriram, ofereci devolver todo o dinheiro. Tinha uma poupança. Estava disposta a me endividar para ressarcir a escola. E por que não processou por demissão injusta? Eduardo perguntou. Helena sorriu tristemente. Porque eu era culpada, não do que eles alegavam publicamente, que estava roubando para benefício próprio, mas era culpada de violar as regras da instituição. Eduardo estava confuso. Mas então por que você se apresentou como vítima de um sistema corrupto? Porque essa parte também é verdade. Helena se inclinou para a frente. Senhor Eduardo, você acha que foi coincidência eu ter sido descoberta justamente quando me recusei a aprovar o projeto da Pedra Branca? Ela retirou da bolsa uma pasta que Eduardo não havia visto antes. Durante 2 anos, a administração da escola sabia do meu esquema beneficente. Alguns professores e até diretores sabiam e faziam vista grossa porque viam os resultados positivos. Então por que você foi demitida justo naquele momento? Porque alguém precisava de uma forma de me silenciar. Helena abriu a pasta e mostrou uma série de e-mails impressos. Estes são e-mails entre o diretor financeiro da escola e representantes da Pedra Branca. Eles planejaram usar minha situação irregular para me chantagear. Eduardo pegou os e-mails e os leu rapidamente. Seu sangue gelou conforme compreendia as implicações. Eles queriam que você aprovasse o projeto em troca de manter sua situação em segredo? Exato. E quando eu me recusei, eles me demitiram e espalharam apenas a metade da verdade, que eu estava desviando dinheiro. A parte sobre ajudar crianças carentes foi convenientemente omitida. Rogério estava estudando os e-mails com crescente desconforto. Isso não prova nada. Helena o encarou diretamente. Senhor Rogério, posso fazer uma pergunta? Quanto o senhor pagou para investigar meu passado? Isso não vem ao caso. Vem sim,
porque tenho certeza de que foi muito dinheiro para descobrir apenas metade da verdade. Helena tirou outro documento da pasta. Este é o relatório completo da investigação interna da escola. Note a data, 2 semanas após eu ter me recusado a assinar a aprovação do projeto da Pedra Branca. Eduardo leu o documento e sentiu sua visão de mundo se reorganizar mais uma vez. O relatório mencionava claramente que Helena havia usado os recursos para fins beneficentes não autorizados e que várias famílias de baixa renda haviam se beneficiado de sua ação irregular. Helena, Eduardo disse lentamente, por que você não me mostrou isso antes? Porque sabia que o senhor pensaria exatamente o que está pensando agora. Que eu sou uma criminosa que tentou se redimir através de boas intenções. Helena se levantou novamente. E por quê? Porque estava com vergonha. Vergonha? Senhor Eduardo, sua esposa realmente nunca trabalhou no Santa Cecília, mas ela trabalhou em várias outras instituições beneficentes da cidade. E quando descobri quem você era, pesquisei sobre sua família. Encontrei registros do trabalho dela, vi fotos em jornais de eventos beneficentes. Helena fez uma pausa, claramente lutando contra a emoção. Inventei a história sobre conhecê-la porque queria que o senhor entendesse que existem pessoas que dedicam suas vidas a ajudar outros. Porque estava desesperada para que alguém acreditasse que ainda existem pessoas boas no mundo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do tráfego 40 andares abaixo. Eduardo olhava para Helena, tentando processar tudo o que havia ouvido. Rogério revisava nervosamente os documentos que havia trazido. Helena, Eduardo disse finalmente, você mentiu para mim. Menti, ela concordou sem hesitar, e manipulou minha culpa sobre Marina para me convencer a ajudá-la. Sim, e usou minha filha para criar um vínculo emocional que me impediria de pensar racionalmente sobre suas motivações. Helena fechou os olhos e assentiu. Sim. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade, que se estendia até o horizonte. Depois de um longo momento, ele se virou para encará-la. Helena, você tem alguma ideia do quanto isso me machuca? Tenho, ela respondeu com a voz quebrada. E peço desculpas do fundo do coração. Então por que você fez isso? Helena o encarou com os olhos cheios de lágrimas. Por que, Sr. Eduardo? Mesmo com todas as minhas mentiras e manipulações, as crianças em risco são reais. Os materiais inadequados são reais. E você é a única pessoa que encontrei em 2 anos que estava disposta a fazer alguma coisa para consertar isso. Eduardo estudou seu rosto por um longo momento. Então, surpreendendo tanto a Helena quanto a Rogério, ele começou a sorrir. Sabe de uma coisa, Helena? Acho que finalmente entendi quem você realmente é. Continue 0154. Capítulo 10. O Natal que mudou tudo 1 ano depois. Dezembro de 2025. O auditório da nova Fundação Educacional Marina Mendes estava repleto de crianças, pais, educadores e representantes da mídia paulistana. As paredes de vidro do edifício moderno, localizado na Vila Madalena, ofereciam uma vista panorâmica da cidade e simbolizavam a transparência que Eduardo havia escolhido como princípio fundamental da instituição. Era véspera do Natal de 2025, exatamente 1 ano após o encontro que mudara tudo. Eduardo estava nos bastidores do pequeno palco montado no auditório, ajustando a gravata nervosamente. Aos 43 anos, aparentava ter rejuvenescido. Os cabelos ainda grisalhos, mas os olhos tinham uma vivacidade que não possuíam há anos. Usava um terno azul marinho simples, muito diferente das roupas de grife que costumava vestir no passado. Papai, você está nervoso. Sofia, agora com 8 anos, apareceu ao seu lado vestindo um vestido verde esmeralda,
que ela própria havia escolhido para a ocasião. Seus cachos castanhos estavam presos com uma fita dourada, e ela carregava nas mãos um pequeno embrulho cuidadosamente envolvido em papel dourado. Um pouco, princesa. E você? Sofia sorriu, revelando que havia perdido mais 2 dentes desde o início do ano. Não, estou animada. Helena disse que hoje é um dia muito especial. Eduardo olhou através de uma fresta da cortina e avistou Helena no meio da plateia, conversando animadamente com um grupo de crianças da primeira turma da fundação. Ela usava um vestido simples azul royal e uma corrente dourada no pescoço, a mesma que usava no dia em que se conheceram, mas que agora ele sabia ser um presente de sua filha falecida, Beatriz. Nos 12 meses que se seguiram à revelação na biblioteca e à confrontação no escritório, muita coisa havia mudado. Depois que Helena admitiu suas manipulações, Eduardo havia enfrentado a decisão mais difícil de sua vida: abandonar o projeto ou continuar sabendo que havia sido parcialmente enganado. A resposta veio quando ele visitou pessoalmente as 6 obras que sua empresa havia realizado com a pedra branca. Viu com seus próprios olhos as rachaduras prematuras nas paredes da creche Arco-Íris. Sentiu o cheiro de mofo na escola Santos Dumont, que indicava problemas de ventilação. Observou as instalações elétricas improvisadas no Centro Comunitário Esperança. As mentiras de Helena sobre conhecer Marina haviam sido motivadas por desespero, mas os problemas de segurança eram absolutamente reais. Senhor Eduardo? A voz de Carla o trouxe de volta ao presente. Sua assistente, que havia decidido acompanhá-lo quando ele vendeu a Mendes Incorporadora, aproximou-se com um tablet na mão. É hora, todos estão aguardando. Eduardo respirou fundo, pegou a mão de Sofia e caminhou em direção ao palco. O auditório explodiu em aplausos quando eles apareceram. 200 pessoas que representavam a nova direção que sua vida havia tomado. Na primeira fileira, viu Patrícia sentada ao lado de seu marido e seus 2 filhos adolescentes. Sua irmã havia se mostrado surpreendentemente solidária durante todo o processo de transformação, ajudando inclusive na arrecadação de fundos para a fundação entre suas conhecidas da alta sociedade paulistana. Ao lado dela, Roberto, que havia decidido voltar de sua aposentadoria precoce para trabalhar como diretor de obras da fundação, supervisionando pessoalmente cada reforma. Boa noite, Eduardo disse ao microfone, sua voz ecoando pelo auditório. Há exatamente 1 ano, minha filha Sofia fez algo que mudou nossas vidas para sempre. Ela ofereceu sua boneca favorita para uma desconhecida. Ele fez uma pausa, encontrando Helena entre as crianças. Ela sorria e chorava ao mesmo tempo. Aquela desconhecida se chamava Helena Santos, e ela me ensinou que às vezes as pessoas fazem coisas erradas pelos motivos certos. Ela mentiu para mim, me manipulou, usou minha culpa e minha dor para conseguir o que queria. Eduardo fez outra pausa enquanto murmúrios se espalhavam pela plateia. Mas o que ela queria era justiça para crianças que nem sequer conhecia. Sofia puxou a manga do paletó do pai. Era o sinal que haviam combinado. Eduardo se abaixou para que ela pudesse falar ao microfone. Meu nome é Sofia Mendes e quero contar para vocês sobre minha família nova. A plateia riu carinhosamente enquanto Sofia, com a espontaneidade típica das crianças, começou a narrar sua versão dos eventos do último ano. No ano passado, eu dei minha Barbie para a Helena, porque minha mamãe sempre dizia que os melhores presentes são os que vêm do coração. E aí, o papai descobriu que a Helena era muito inteligente e que algumas pessoas ruins estavam construindo escolas perigosas para as crianças. Eduardo sorriu, observando como Sofia havia simplificado perfeitamente a complexidade de tudo que haviam vivido. Aí o papai ficou muito bravo com os homens ruins e decidiu consertar todas as escolas.
E a Helena veio morar perto de nós e agora ela me ensina cantigas todas as noites. Sofia fez uma pausa dramática, claramente saboreando a atenção de toda a plateia. E sabe o que mais? Hoje o papai vai pedir a Helena para ser minha nova mamãe. O auditório explodiu em exclamações de surpresa. Eduardo sentiu o rosto esquentar enquanto observava Helena ficar visivelmente chocada no meio das crianças. Ele não havia planejado que Sofia revelasse isso publicamente, mas sua filha havia decidido que aquele era o momento perfeito. Sofia, ele sussurrou, tentando retomar o controle da situação, mas ela já havia puxado o embrulho dourado da bolsinha. Helena, vem aqui! Sofia gritou ao microfone. Helena caminhou lentamente até o palco, claramente sem saber o que fazer com a atenção súbita de 200 pessoas. Quando chegou ao lado de Eduardo e Sofia, ela o encarou com uma mistura de surpresa e emoção. Senhor Eduardo, Helena? Eduardo interrompeu, pegando o microfone novamente. Há 1 ano você me disse que às vezes fazer a coisa certa tem um preço muito alto. Você estava certa. Custou-me uma empresa, alguns amigos, muito dinheiro e várias noites de sono. Ele fez uma pausa, olhando para Sofia, que segurava o embrulho dourado com expectativa. Mas também me deu algo que eu não tinha há anos. Um propósito que vai além do lucro. Uma filha que entende o valor da generosidade e... Eduardo hesitou, depois sorriu. E uma mulher que me ensinou que é possível reconstruir uma vida sobre alicerces honestos. Helena estava chorando abertamente agora. Eduardo! Sofia não aguentou mais e empurrou o embrulho dourado nas mãos de Helena. Abre! Abre! Com mãos trêmulas, Helena desfez o embrulho e revelou uma pequena caixa de veludo azul. Quando a abriu, descobriu um anel simples de ouro branco com um diamante solitário. Helena Santos, Eduardo disse, ajoelhando-se no palco diante de 200 pessoas. Você quer se casar comigo? Não pelo homem que eu era, mas pelo homem que me tornei graças a você? O silêncio no auditório era total. Helena olhou para o anel, depois para Eduardo ajoelhado, depois para Sofia, que batia palmas animadamente, e finalmente para as 200 pessoas que aguardavam sua resposta. Eduardo, ela disse finalmente, sua voz amplificada pelo microfone que ele ainda segurava. Eu cometi muitos erros. Menti, manipulei, usei sua dor contra você e salvou milhares de crianças no processo, Eduardo interrompeu. Helena, não estou pedindo a mulher perfeita para se casar comigo. Estou pedindo a mulher que me tornou uma pessoa melhor. Helena olhou para Sofia, que sussurrou alto o suficiente para o microfone captar. Fala sim, Helena. Assim você pode morar com a gente para sempre. Helena riu através das lágrimas, estendeu a mão esquerda e disse: Sim. O auditório explodiu em aplausos e gritos de alegria. Eduardo se levantou, colocou o anel no dedo de Helena e a beijou. Enquanto Sofia dançava ao redor deles, gritando, eu vou ter uma nova mamãe. Quando se separaram, Eduardo tomou o microfone novamente. Amigos, a Fundação Educacional Marina Mendes não é apenas um projeto educacional. É prova de que pessoas imperfeitas podem criar coisas perfeitas quando se dedicam a causas maiores que elas mesmas. Ele olhou para Helena, que segurava Sofia pela mão. No último ano, reformamos 6 escolas, implementamos novos padrões de segurança em dezenas de obras, criamos bolsas de estudo para 300 crianças carentes e, mais importante, provamos que é possível ter sucesso sem comprometer a integridade. Eduardo fez uma pausa final, observando as faces sorridentes na plateia, algumas das quais eram de crianças cujas vidas haviam sido diretamente impactadas pelo trabalho da Fundação. Marina me deixou uma carta há 4 anos dizendo que esperava que um dia eu descobrisse que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que doamos. Levei tempo, mas finalmente entendi. Ele abraçou Helena e Sofia.
olhando para a plateia que continuava aplaudindo. Muito obrigado por fazerem parte desta jornada e Feliz Natal para todas as famílias, inclusive as que se formam de maneiras inesperadas. Enquanto desciam do palco, Sofia puxou a mão de Helena e sussurrou: Helena, agora você pode cantar aquela cantiga de Natal todos os anos para mim? Helena se ajoelhou para ficar na altura da menina. Qual cantiga, querida? Aquela que você estava cantando no dia que nos conhecemos. A que fala sobre o menino Jesus nascer na Bahia. Helena sorriu, reconhecendo a música que havia criado o primeiro vínculo entre elas. Claro, meu amor. Todos os natais, até você crescer e ter seus próprios filhos para cantar. E aí eu vou ensinar para eles também? Com certeza, assim a música vai passar de família em família, sempre lembrando as pessoas de que as melhores coisas da vida não custam dinheiro. Eduardo observou a interação entre as duas pessoas mais importantes de sua vida e compreendeu que havia encontrado algo que nenhuma quantia poderia comprar. Uma família construída sobre amor genuíno, perdão mútuo e propósito compartilhado. Do lado de fora do auditório, as luzes de Natal de São Paulo começavam a se acender, iniciando mais uma véspera de Natal. Mas desta vez, para Eduardo, Sofia e Helena, seria o primeiro de muitos natais que passariam juntos, celebrando não apenas o nascimento de Cristo, mas o renascimento de suas próprias vidas. Patrícia se aproximou deles quando saíam do auditório. Eduardo, ela disse, abraçando o irmão, Marina ficaria orgulhosa. Ficaria mesmo, ele concordou, olhando para Helena, que conversava animadamente com algumas das crianças beneficiárias da fundação. Levei um tempo para entender, mas ela estava certa. A vida só faz sentido quando a compartilhamos com quem realmente importa. Sofia puxou a mão dos três adultos. Vamos para casa? Quero mostrar para a Helena onde ela vai colocar as roupas dela no nosso quarto. Eduardo e Helena riram. Sofia, a Helena vai ter o próprio quarto dela. Por quê? Vocês não vão dormir juntos como os pais casados? Helena corou intensamente, enquanto Eduardo e Patrícia tentavam esconder o riso. Vamos conversar sobre isso depois do casamento, princesa. Eduardo disse diplomaticamente. Enquanto caminhavam pelas ruas dos jardins, em direção ao estacionamento, observaram outras famílias se dirigindo para suas celebrações natalinas. Eduardo pensou em como sua vida havia mudado completamente em apenas 12 meses, de empresário rico e emocionalmente distante para diretor de fundação educacional, de viúvo solitário para noivo apaixonado, de pai protetor, mas frio para homem que havia redescoberto o significado da paternidade através dos olhos de sua filha. Eduardo, Helena disse quando chegaram ao carro, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você realmente decidiu que queria se casar comigo? Hoje no palco, quando Sofia contou sobre o anel? Eduardo riu, abrindo a porta do carro para ela. Na verdade, decidi há 6 meses, quando vi você ensinando Sofia a plantar mudas de árvores no jardim da fundação. Vocês duas estavam sujas de terra, rindo como crianças, completamente felizes fazendo algo que custava R$0, mas valia milhões. E por que não pediu antes? Porque queria esperar o momento perfeito. E percebo agora que Sofia tinha razão. Hoje era o momento perfeito. Sofia, que havia escutado a conversa do banco de trás, se pronunciou. Eu sabia. As crianças sempre sabem quando os adultos estão apaixonados. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, Eduardo refletiu sobre a ironia da situação. Havia começado aquela jornada tentando proteger Sofia de influências externas que considerava inadequadas, apenas para descobrir que sua filha possuía uma sabedoria intuitiva sobre relacionamentos humanos que ele havia perdido ao longo dos anos. A Fundação Educacional Marina Mendes havia atendido mais de 1000 crianças em seu primeiro ano de operação.
Eduardo havia perdido cerca de 60% de sua fortuna pessoal no processo de correção das obras inadequadas e criação da fundação, mas descobriu que acordar todos os dias com um propósito maior que o lucro valia mais que qualquer riqueza material. Helena havia encontrado não apenas uma nova família, mas também uma forma de honrar a memória de Beatriz através do trabalho com outras crianças. Sua culpa por ter mentido para Eduardo havia se transformado em determinação para ser sempre transparente em todos os aspectos de sua nova vida juntos. E Sofia havia ganhado não apenas uma nova mãe, mas também uma lição de vida sobre como atos simples de bondade podem criar ondas de mudança que se espalham muito além do que podemos imaginar. Quando chegaram em casa, um apartamento menor que Eduardo havia comprado no mesmo bairro, mais apropriado para uma vida familiar simples, Sofia correu para seu quarto para preparar uma surpresa, enquanto Eduardo e Helena se sentaram na sala de estar. "Helena", Eduardo disse, pegando sua mão, "você tem certeza de que quer esta vida? Sei que é muito diferente do que você imaginou quando era diretora de escola." Helena sorriu, entrelaçando seus dedos. "Eduardo, há 2 anos eu estava catando materiais recicláveis para sobreviver. Há 1 ano estava mentindo para conseguir ajuda. Hoje estou noiva do homem que amo e vou ser madrasta da criança mais maravilhosa que já conheci. Se isso não é um milagre de Natal, não sei o que é." Sofia reapareceu carregando a boneca Barbie que havia dado para Helena no primeiro encontro, agora cuidadosamente restaurada e vestindo um pequeno vestido de noiva feito artesanalmente. "Olha, a Barbie está vestida para seu casamento e eu fiz uma surpresa." Ela virou a boneca e mostrou que havia bordado no vestido miniatura as palavras: "Para a Helena, que me ensinou que família é quem a gente escolhe para amar. Sofia." Helena pegou a boneca com lágrimas nos olhos. "Sofia está perfeita. Vou guardar para sempre. E quando você tiver bebês, pode dar para eles brincarem." Eduardo e Helena se entreolharam, ambos pensando na mesma coisa. Depois de tanto sofrimento e perda, talvez houvesse ainda mais alegrias aguardando por eles no futuro. Do lado de fora, os sinos da igreja próxima começaram a tocar meia-noite, anunciando oficialmente o Natal de 2025. Eduardo abraçou Helena e Sofia, observando pela janela as luzes da cidade que se estendia até onde a vista alcançava. Exatamente 2 anos antes, Marina havia escrito em sua carta que esperava que Eduardo descobrisse que a verdadeira riqueza estava no que doamos, não no que acumulamos. Naquele momento, abraçando sua nova família, enquanto os sinos tocavam e Sofia cantarolava a cantiga de Natal que Helena havia ensinado, Eduardo finalmente compreendeu completamente o que sua esposa havia tentado lhe dizer. Ele havia perdido uma empresa, uma fortuna e várias amizades superficiais, mas havia ganhado um propósito, uma consciência limpa e uma família unida por valores autênticos em vez de conveniência social. Quando Sofia adormeceu entre eles, no sofá, ainda segurando a boneca de vestido de noiva, Eduardo sussurrou para Helena: "Obrigado por ter salvado nossa família." Helena beijou sua testa suavemente. "Obrigado por ter me permitido fazer parte dela." E enquanto São Paulo dormia do lado de fora, preparando-se para acordar no Natal de 2025, dentro daquele apartamento simples, mas cheio de amor, 3 pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis continuavam escrevendo uma história que provava que os milagres reais acontecem não através de mágica, mas através da coragem de pessoas imperfeitas que decidem fazer escolhas perfeitas.